senhora poderia explicar para a gente por que não houve a conciliação e a partir do que houve hoje, qual que é o andamento do processo? Bom, realmente não houve acordo, porque apesar de as duas partes terem apresentado propostas, não houve consenso. Né? O que foi apresentado pelo Ministério Público, os réus não concordaram, o que foi apresentado pelos réus, o Ministério Público não concordou. E o MPF apresentou o quê? Como? O Ministério Público oferta. Em relação às propostas que eles apresentaram, eu prefiro que vocês indaguem das próprias partes, porque na verdade o Ministério Público trouxe uma proposta pronta e fez alguns aditivos na audiência. A empresa e os outros réus também trouxeram propostas e, na verdade, nós debatemos a respeito delas. Né? Então, eu preferia que vocês indagassem tanto do Ministério Público como dos réus quais foram as propostas que eles trouxeram. Mas, em síntese, não houve consenso, entendeu? E agora o próximo passo, o processo vem para mim, eu preciso proferir uma decisão que é chamada decisão saneadora. Nessa decisão, eu vou primeiro apreciar as preliminares que os réus trouxeram nas defesas deles. Acatar preliminar significa extinguir o processo sem analisar o mérito, sem decidir se é pirâmide, se não é. Seria extinguir porque falta algum requisito para o processo, ou de ilegitimidade de parte, ou de incompetência do juízo. São essas as preliminares que eles trouxeram. Se a senhora extinguir, volta Se eu acatar a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, eu extingo o processo. E aí retomo as atividades como eram antes. Se eu declarar a incompetência do juiz, eu teria que remeter a um outro juiz, a uma outra vara, a uma outra justiça. Se eu negar, indeferir todas essas preliminares, aí o passo seguinte já é iniciar a produção de provas. Tem prazo para essa sua decisão? 10 dias. 10 dias? Prazo para que eu profira a decisão de 10 dias. 10 dias para a decisão saneadora. Isso. Doutora Thaís, então, diante dessa situação, fica, não sugerido, mas implícito, a condição de que o Ministério Público não conseguiu provar que a Telexfi é pirâmide financeira, correto? Ou eu estou falando bobagem? Não, é prematura a sua afirmação, porque nós ainda não iniciamos a fase de produção de provas. Não houve ainda oportunidade a nenhuma das partes que produzissem suas provas em juízo. O que houve hoje foi uma tentativa de conciliação, porque se houvesse uma conciliação seria desnecessária a produção de provas. Como não houve conciliação, e se eu refutar as preliminares, aí sim a gente inicia a produção de provas. Então, a partir dessa sua decisão, apreciação, decisão saneadora, Isso. a partir disso, então, é que aí o Ministério Público vai ter que mostrar, por A mais B, que a Telexfi é pirâmide financeira. Já houve uma decisão anterior em que eu determinei que cada parte dissesse que tipo de prova pretende produzir. Eles mencionaram prova documental, testemunhal e pericial. E aí eu tenho que analisar nessa decisão saneadora, se eu chegar até aí, eu tenho que decidir que tipo de prova será produzido. Mais alguma pergunta? Obrigado. Até quanto isso pode durar? Uma vez, pode... Vai depender muito do resultado dessa decisão saneadora. Né? Mas, partindo, se nós considerarmos a possibilidade de produzir provas, e se for produzida prova pericial, de todas as duas partes solicitaram, aí eu tenho que nomear um perito e eu tenho que dar um prazo para que esse perito apresente um laudo, e aí isso não encerraria também o processo, porque eu teria que realizar uma outra audiência de instrução, alguns meses, eu não sei precisar quanto. Doutora, em relação a essa audiência de hoje, nenhuma das partes acabou chegando a um acordo. Não houve acordo entre as partes. Doutora, a partir de agora, quais são os próximos passos? Como as partes não conciliaram nessa audiência, o processo vem para mim para uma decisão chamada decisão saneadora. Nessa decisão eu tenho que apreciar as preliminares que foram apresentadas pelos réus nas defesas deles no processo. Se eu acatar essas preliminares, por exemplo, a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, eu extingo o processo. Se eu acatar a preliminar de incompetência do juízo, eu teria que determinar o envio dos autos ao juízo competente. Agora, se há também outras preliminares que foram suscitadas. Se eu rejeitar todas as preliminares, daí eu tenho que decidir sobre a produção de provas. Quais provas deverão ser produzidas, já dando os encaminhamentos para que sejam produzidas essas provas.
certo? Certo. Doutora, obrigado mais uma vez pela Tá bom. atenção.